o dedo do budismo aponta para a liberdade. Nós teríamos que perguntar qual é essa liberdade, né? É que os homens se aprisionam naquilo que eles acreditam. Então, os homens se aprisionam em conjuntos de ideias, em crenças, e procuram uma coisa chamada confirmação, e tem um viés de confirmação. O viés de confirmação funciona da seguinte forma: eu quero me rodear das pessoas que pensam a mesma coisa que eu quero ouvir as coisas que eu acredito. Eu vou selecionar os meus amigos, companheiros, as pessoas que eu ouço, os livros que eu leio, sempre procurando exatamente aquilo que confirme aquilo que eu mesmo acredito. Isso é o viés de confirmação. Você só acredita naquilo que confirma aquilo que você mesmo já construiu. E isso explica como nós conseguimos fazer enormes comunidades de pessoas que acreditam em coisas talvez insustentáveis. Existem já milhares de sites no mundo defendendo que a Terra é plana e que todas as declarações de que a Terra é redonda, fotografias de fora da Terra, todas, absolutamente todas, pertencem a uma conspiração global para colocar na cabeça das pessoas que a Terra é plana e que é rodeada de mares em volta e que nós temos uma espécie de redoma aonde estão afixadas as estrelas e que gira em cima de nós. É que o Sol e a Lua são, na realidade, pequenos e estão abaixo dessas estrelas e percorrem um trajeto sobre a Terra. O curioso é que esse tipo de ideia é muito antigo. E se você remonta aos primeiros textos budistas, eles imaginam a Terra como um grande monte, com uma grande montanha no seu centro e rodeada de mar em volta. Como se fosse assim, é uma ideia muito primitiva. Mas nós, como budistas, podemos descartar plenamente esse tipo de texto muito antigo do budismo, das pessoas que acreditavam numa cosmogonia que nós sabemos hoje que está completamente errada. Então, temos alguns aspectos para observar no budismo. De que Buda recusou-se a discutir assuntos não verificáveis e que o budismo tem sido uma construção contínua e não uma coisa congelada no tempo. É claro que existem organizações budistas ou mesmo escolas que querem conservar uma crença de um determinado tempo congelado na história. Mas esse tipo de postura, ele não coincide com a postura original de Buda. E os melhores mestres dirão diferente. Se você me demonstrar uma coisa diferente do que eu penso, eu vou mudar de ideia. Eu tenho liberdade de mudar de concepção a qualquer momento. E o budismo é uma obra aberta de construção contínua e de adaptação aos tempos. Os tempos mudam, o budismo muda junto com os tempos. Mudaram as condições? Sim, mudamos. Nós estamos filmando e gravando a palestra e depois a distribuímos na internet. Isso é errado ou certo? É um meio hábil. É ótimo. Então, o Dharma pode ser ensinado a muito mais pessoas ao mesmo tempo, porque temos essa possibilidade. E se a ciência demonstra algo, que maravilha que demonstrou algo. Porque nós podemos perfeitamente dispensar
o chamado viés de confirmação e estarmos abertos a outras opiniões e a outras declarações. Mas existe uma coisa ainda mais sutil e que acontece com os praticantes budistas. Os praticantes budistas, quando começam, têm uma mente de principiante. E a mente de principiante, como diz o grande mestre Shunryu Suzuki, é uma mente aberta e que absorve tudo sem grandes problemas. Mas à medida que você aprende, sua mente se estreita e cada vez tem menos possibilidades. Então a mente de principiante é uma mente maravilhosa, sem grandes críticas, sem problemas, ela tem uma grande capacidade de aprendizado. E a mente do especialista, do veterano, é uma mente que começa a ficar congelada dentro de determinadas concepções que ele adquire. E aí, o praticante começa a ter opiniões. Eu tenho a minha opinião. Não concordo muito com a opinião do mestre. Eu tenho uma outra opinião. E a minha opinião, como é minha, naturalmente é melhor. E isto é a própria destruição da mente de principiante e da possibilidade de aprendizado. Na medida em que nós nos congelamos dentro de um determinado conjunto de ideias e concepções, nossa mente se fecha para abranger um mundo maior. E por isso, Shunryu Suzuki escreveu um livro, ou foi coletado um livro de palestras dele, no qual se colocou o título de uma palestra, Mente Zen, Mente de Principiante. Porque o praticante do Zen deve tentar conservar a sua mente pura inicial, que quando chega na Sangha, vê um lugar maravilhoso. Vê pessoas maravilhosas, vê as coisas funcionando de uma forma que ele entende como maravilhoso, porque ele não tem restrições na sua mente. Mas à medida que ele progride na prática, ele começa a ver, as pessoas não são perfeitas. Tem um furo na roupa do mestre, não é? O Hakusu do mestre está torto. Estou vendo coisas, estou vendo defeitos. E essa minha mente, então, que vê defeitos, vê cada vez mais e começa a se congelar dentro de concepções próprias. Essa doença cresce e pode redundar no problema de Devadatta, primo de Buda, que achou que ele podia ensinar melhor, que ele podia ser melhor do que Buda. Invejava Buda e achava que Buda era muito leniente, muito bonzinho com os monges, não é? E ele queria então forçar todos os monges a seguir regras mais duras, que eles não dormissem mais em camas, que eles não aceitassem mais se hospedar na casa de ninguém, que eles fossem obrigados a ser vegetarianos ou veganos, que não pudessem aceitar nada que fosse impuro, como a carne de um animal que tivesse sido morto. Ele queria forçar todos a serem como ele achava que seria bom. Ao fazer isso, Devadatta criou uma cisão na Sangha, porque alguns acreditaram nele. E isso foi um grande problema. Então, na história budista, Devadatta representa um papel como o de Judas. No caso de Buda, Devadatta não é bem sucedido e todas as suas propostas acabam sendo derrotadas. Mas nós temos que olhar para dentro de nós sempre e perguntar:
Estou me congelando dentro das minhas ideias? Eu acho coisas? Eu começo a criar um mundo de contestações? Ou eu ainda tenho uma mente de principiante? Porque a mente de principiante é a mais bela e a mais alta condição da mente do aluno.